Paz do Senhor, igreja, amém? Ainda de pé, eu queria convidá-los a pegar a sua Bíblia. Junto comigo, abri-la na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Vamos ler o verso 17. Os irmãos que acharam, digam amém. Guardar mais um pouquinho, se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Colossenses 4, verso 17. O Senhor já tem falado conosco, vai acrescentar ainda mais através da sua palavra. E diz assim: e digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Vou até ver essa versão aqui que é diferente. E dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Louvado seja Deus pela palavra. Os irmãos podem se assentar. Pretendo que a minha oportunidade seja breve, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Bem? Eu não posso deixar, em primeiro lugar, de parabenizar a nossa equipe pastoral por essa renovação de aliança. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que um trabalho já foi iniciado. E como disse exatamente o texto que o Alan leu na hora da oferta, quando um trabalho é iniciado, Deus nos dá a oportunidade de aperfeiçoá-lo, de cumpri-lo na plenitude. E eu creio que nesse biênio Deus deu uma nova oportunidade. Não só ao pastor Rafael, pastor Adriano, mas também aos aspirantes de completarem de maneira ainda mais perfeita e mais excelente a obra que Deus já começou a fazer. Então eu oro para que vocês tenham sabedoria, para que vocês tenham força, para que vocês ouçam a voz de Deus. E também não posso deixar de dar meus parabéns de maneira especial. Meu coração vibra de alegria pelo nosso aspirante a pastor Sérgio, que eu tive o prazer de acompanhar. Fico muito feliz também de conhecer a Cacilda, de ter você aqui com a gente. Mas eu fico muito feliz, porque eu participei um pouco dos últimos momentos dessa obra que Deus está fazendo na sua vida no seminário. Sei que, a despeito de algumas palavras contrárias, o Senhor tem trazido você, futuro pastor Sérgio, até aqui. Então, que o Senhor siga firme, não mais só como presbítero, mas assim como a gente chama o pastor Jorge, né? Pastor Sérgio. Amém? Estou muito feliz. Confesso, irmãos, que fiquei muito nervosa, né? Como todo mundo lá no grupo, dava assim um nó na boca do estômago. E eu falando lá, né, os nomes dos distritos e não chegava, né? O I não chegava nunca. Ainda tinha Itaboraí antes. Embora a gente tenha muito essa expectativa, eu confesso que meu coração estava muito tranquilo. Eu até me surpreendi com a firme convicção de que, se fosse o tempo do Senhor de levar o pastor Rafael para outro lugar, as palavras que ele liberou para nós não mudariam. As palavras que ele liberou, o propósito que ele nos deu, a visão que ele tem nos entregado não muda. Nós não sabemos a visão e o propósito de Deus individual para cada líder. Mas pela graça eu creio que nós temos ouvido já há pelo menos 2 anos palavras sobre o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Independente da figura dos pastores, independente da figura dos líderes. Deus tem nos falado sobre avançar. Deus tem falado sobre crescer, sobre frutificar, sobre alargar as tendas. Deus tem falado que nós precisamos corresponder com aquilo que Ele tem para nós.
Deus tem nos exortado, irmãos. Deus tem falado muitas vezes sobre a nossa imaturidade. Deus tem falado conosco sobre a nossa falta de compromisso. Sobre muitas vezes a nossa apatia espiritual diante do chamado que Ele tem para nós. Nós precisamos corresponder. É uma grande responsabilidade, também uma honra pregar no primeiro culto de Santa Ceia do ano. E eu confesso que eu pensei muitas coisas, muitas palavras sobre o que nos motivariam no ano de 2025. Conselho e sabedoria que a Bíblia nos dá para um bom ano. Pensei em muitas coisas. Mas a ministração do Senhor foi muito direta ao meu coração para compartilhar com a igreja sobre o nosso chamado. Hoje, alguém usou essa mesma frase lá no concílio, eu não me lembro quem foi, e é uma frase de um pastor chamado John Piper que me faz pensar muito seriamente. E essa frase diz assim: o momento em que os crentes mais mentem enquanto eles louvam. E diante da palavra que Deus me deu, eu ia ouvindo os louvores que a gente cantou hoje. E eu lembrei dessa frase e me perguntei: Senhor, o que está saindo da minha boca é a verdade? O Senhor me confrontou nesse único versículo, através de um estudo, através do pastor Luciano Subirá, alguns estudos, na verdade, que ele tem sobre esse assunto. Deus me confrontou sobre o chamado que Ele tem sobre a minha vida. E eu me peguei em silêncio enquanto nós cantávamos. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, tu és meu, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Você tem andado em tudo que Deus tem para você? Eu gostaria, assim como esse louvor conquistou o meu coração, que você se autoanalisasse agora, nesse começo de ano. Você está realmente rendido ao Senhor? A sua vida está rendida a Ele? Como você se encontra agora, não diante de homens, não numa questão de posição, de liderança, de reconhecimento, mas qual é o seu estado hoje no mundo espiritual? Assim como eu desejo para mim, que esse louvor não seja mentira, eu desejo de todo o coração para nós como igreja. Que não seja apenas uma música. Deus me fez pensar, irmãos, através da vida desse pequeno personagem muito pouco conhecido que se chama Arquipo. E foi aqui orientado pelo apóstolo Paulo qual é a nossa posição e a nossa resposta diante do que Deus tem para nós. Muito em breve, eu creio que nós nos apresentaremos diante dele. Apocalipse 22 diz que Cristo retornará e com ele o seu galardão, com ele a sua recompensa. Você é a recompensa de Cristo. Você foi escolhido, você foi separado, você foi remido, você foi lavado no sangue, você recebeu uma nova vida, uma nova chance. Mas para quê? Se não houvesse um propósito de Deus para a sua vida, Ele já teria te levado. Se não houvesse um chamado, se não houvesse uma expectativa do coração de Deus em relação a você,
você não estaria aqui sentado nessa noite me ouvindo. Não importa se você tem 3 anos, se você tem 87. Eu tenho certeza que eu já disse essa frase aqui. Enquanto há vida, há propósito. Nós viramos um novo ano e a gente tem a tendência a criar muitas expectativas para esse novo calendário, para esses novos 365 dias. A virada representa muito isso, muita festa, muita confraternização, muitos fogos, porque são 365 novas oportunidades de viver algo novo, de conquistar algo novo, de viver algo diferente. Talvez de superar as dores. Com certeza ninguém entra num novo ano pensando que vai ser um ano de perda, um ano de dor, um ano de luta. As esperanças se renovam. Só que nós temos a tendência, irmãos, de só olhar para nós mesmos. De colocarmos todas as nossas expectativas nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Eu tenho certeza que pelo menos uma meta o seu coração estabeleceu para esse novo ano. Mas eu gostaria de saber, embora eu não vá fazer essa pergunta publicamente, quantos aqui ouviram algo da parte do Senhor para esse novo ano? É fácil nós nos colocarmos diante de Deus com os nossos pedidos, com os nossos anseios. Isso não é ilegítimo, isso não é errado. Mas aqueles que são filhos, aqueles que amam a Deus, desejam mais o coração do Pai do que o seu próprio ventre. É o que a palavra nos diz. Nós não fomos remidos e salvos para viver os nossos sonhos. Se você veio para o Evangelho e alguém te disse isso, me perdoa, mas te ensinaram errado. Deus escolheu você, você merecia? Existia algo em você de precioso, a ponto do Senhor falar assim, não, esse eu preciso dele. Não, esse aqui ele é muito especial. Irmãos, não havia nada em nós, nada, para que a gente mereça aquilo que o Senhor fez e faz todos os dias pela nossa vida. Eu creio de todo o meu coração que o mínimo é devolvermos a nossa vida para Ele. É entender que a nossa vida, como a gente cantou, é dele. A nossa família é dele. O nosso tempo é dele. Os propósitos são dele. Mas será, irmãos, que nós temos vivido dessa forma? Será que os nossos dias, a nossa vida tem sido gasta dessa forma? Eu amo aquele louvor que estourou há pouco tempo do Drops, né? É ele. E muita gente tem exatamente feito esse questionamento sobre louvor, que ele diz assim, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É lindo. Mas essa é a nossa realidade. Você tem perdido algo para o Senhor? O que você tem entregado? O que você dá todos os dias para aquele que te deu tudo? Como eu disse, irmãos, esse pequeno personagem, ele não é muito citado na Bíblia, poucos conhecem. Para ganhar tempo eu não vou ler as outras referências. Mas o que a gente precisa saber sobre esse versículo e essa mensagem é que ele era um homem de Deus. Arquipo era um homem envolvido com a obra de Deus. Não era alguém que ainda ia se converter, não era alguém que estava fora da igreja, não era alguém que estava desviado, mas era alguém que já estava envolvido na obra. Essa é uma informação importante. E aí cabe a gente pensar por que Paulo se dirige a um homem que já está envolvido com o seu chamado e diz a ele:
cuide em realizar ou atente em realizar o ministério que o Senhor te deu. Paulo é um líder excelente. E nada que ele instrui é sem um propósito. Então eu penso, irmãos, que através dessas pequenas palavras tem um tesouro muito rico escondido. Essa primeira palavra, atentar, eu trouxe até a versão dela no original, que significa considere, perceba, pondere cuidadosamente, esteja atento, veja, discirna, entenda o seu ministério. Essa mensagem não é só para a Arquipo, essa mensagem é para a Igreja Metodista Wesleyana do Castelo. E essa exortação não é apenas para esse homem envolvido com o ministério, essa exortação é para que a gente possa avançar como igreja. Precisamos estar atentos ao nosso ministério. Precisamos ponderar, precisamos perceber, precisamos olhar cuidadosamente. Mário, o que você quer dizer com isso? Seja mais prática, por favor. Aonde está a tua atenção hoje? Eu te garanto que você não vai esquecer um serviço que você tem para fazer na próxima semana. Eu te garanto que as mentes das mulheres não esquecem do cesto de roupa que tem lá para lavar, para ser colocado na máquina. Eu tenho certeza que as mães não esquecem as responsabilidades que elas têm com os filhos e assim os pais. Nós estamos constantemente atentos às nossas agendas, às nossas casas, ao nosso financeiro. Eu duvido que tenha alguém aqui que não saiba exatamente quanto tem na conta bancária. Tu pode não saber os centavos, mas uma boa ideia você tem. Porque são áreas, irmãos, da nossa vida que nós estamos cuidadosamente atentos. Cuidadosamente observando. Cuidadosamente pensando. Cuidadosamente nos dedicando. Você sabe os seus compromissos do trabalho. Você não esquece os seus afazeres. Mas onde está o teu olhar sobre o chamado que Deus tem para a sua vida? Aonde está a atenção daquilo que Deus depositou no seu coração? Eu falo isso com muitos amigos. Você precisa entender que você é um depósito. Deus investiu algo em você. Todos, até aqueles que talvez se sintam os menores na casa. Se sintam, como diz o apóstolo Paulo, o dedo mindinho que faz parte do corpo, mas aquele bem pequenininho. Independente de qual seja a sua percepção, Deus investiu algo em você. E Deus tem uma expectativa com esse depósito. Qual é a sua atenção para o seu chamado? Quanto tempo você dedica a ele? Nos ensaios? Nas escalas? No compromisso? Nos cultos? Na limpeza? Em servir aos irmãos? Em servir a sua liderança? Em pregar o evangelho para quem não conhece? Em orar por alguém que precisa? Qual atenção você tem dado ao chamado de Deus sobre a sua vida? Hoje há um convite do Senhor. Se você quer avançar, Igreja do Castelo, se vocês querem avançar, vocês precisam estar atentos ao que Deus chamou cada um para fazer. E já entrando na parte do chamado, sobre o que é esse chamado, se puder, amigo, deixar o versículo para mim. O que é esse chamado que nós recebemos do Senhor? É estar atento em servir. Há uma diferença do original
para a palavra chamado e para a palavra ministério. Embora as pessoas possam se equivocar, achar que é a mesma coisa, há uma diferença. Quem sabe isso não seja até um bom tema para nós trabalharmos numa jornada, ministérios, dons, chamados. Mas há uma diferença. Quando nós falamos de chamado, nós, em alguns versículos, nós estamos, principalmente o texto de Efésios, nós estamos nos referindo à nossa vocação mais ampla. Obrigada, pastor. Quando nós falamos sobre chamado pastoral, chamado de evangelista, o chamado de mestre, o chamado apostólico, o chamado profético, é o texto de Efésios, nós estamos falando sobre a vocação geral que norteia toda a nossa vida. Amém? Se você não sabe o seu chamado, você precisa orar por isso. A gente passa a fluir melhor, a gente passa a servir melhor quando a gente entende de uma maneira geral qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Mas ministério aqui, irmãos, vem do grego diaconia, que nada mais, nada menos significa servir. Quando o apóstolo Paulo diz, se atenta para o ministério que você recebeu, ele está dizendo, você precisa estar atento para o que Deus quer que você sirva a tua igreja. Você precisa estar atento para o que Deus quer que você sirva a sua comunidade, a sua família. Não se trata, irmãos, de ministério para quem recebeu lá no concílio hoje um título. Não se trata de quem tem um carimbo, não se trata de quem tem um ministério, um microfone na mão. Ministério é um convite a servir. E todos temos esse ministério. Desde o menor ao maior. Desde o mais novo ao mais velho. Todos temos esse chamado. Eu não consigo compreender alguém que diz que ama o Senhor, mas não ama a sua igreja. Alguém que quer ser crente dentro de casa. Porque a Bíblia diz que aquele que ama é aquele que obedece. Atenção, irmãos. Nós confundimos amor com manifestações emocionais. Elas fazem parte de quem nós somos. É muito bom sentir emoção, sentir a presença de Deus, ser tocado, nos alegrar, pular, cantar, gritar, chorar. Isso tudo faz parte de quem nós somos. Mas a Bíblia diz que aquele que ama ao Senhor não é o que pula, não é o que dá o grito mais alto, não é o que canta mais bonito, não é o que prega todo mês. Aquele que ama é aquele que obedece. E se Deus te chamou para servir, você tem obedecido? Vocês acham que uma visão de crente de banco, aquele que vem, assiste o culto, vai embora, aquele que não se envolve com a igreja, aquele que não desenvolve, que não serve, vocês realmente acham que coaduna, que combina com alguém que realmente ama a Deus? Deus está nos dizendo, ei, você precisa estar mais atento ao que eu espero da sua vida. Eu espero que você sirva. Existe algo para você fazer aqui nessas 4 paredes. Existe um serviço, existe um chamado. Deus quer usar você. Poxa, Mari, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento. Você pode servir de tantas formas. Você pode se envolver com o evangelismo. Você pode se envolver com os pequeninos. Você pode se envolver com jovens e adolescentes. Você pode orar por alguém. Você pode dar um abraço. Você pode conversar, conhecer o teu irmão. Saber a necessidade dele, o que ele está passando, como você pode ajudar. Se atente em servir. Se nós queremos crescer esse ano, se nós queremos multiplicar as vidas, se queremos preencher os lugares vazios, nós precisamos nos envolver com a obra de Deus.
Eu não sei como está a sua vida hoje, o seu nível de compromisso com Deus. Mas eu quero te dizer de todo o meu coração, acabou o tempo de não se envolver. Acabou o tempo de você se dedicar mais às suas coisas do que com a obra de Deus. De se dedicar mais para o seu trabalho do que às coisas de Deus. Você serve a quem? Ao seu dinheiro ou ao Senhor? Irmãos, nós não temos a justificativa que nós não temos tempo. Nós não servimos a Mamon. O nosso Deus não é o nosso trabalho. O nosso Deus não é o nosso dinheiro. O nosso Deus é o Senhor e a obra dele precisa ser prioridade. A Bíblia me garante em Mateus, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Mari, mas o meu tempo é muito difícil. Eu trabalho em tantos empregos. Então você precisa orar. Você precisa orar porque tem algo te roubando da presença de Deus. Eu não sei se é o teu cartão de crédito. Eu não sei se é o teu carro do ano. Eu não sei o que é, mas ele não pode te roubar do teu chamado, do teu ministério. Porque o reino de Deus, ele sempre foi e ele continua sendo prioridade para aqueles que são chamados filhos de Deus. Se você não se considera assim, você pode viver a sua vida, a sua agenda, os seus compromissos tranquilamente. Mas se você se chama filho de Deus, está na hora de você se comprometer com a obra dele. Está na hora do seu pastor poder contar com você. Está na hora de você fazer parte de um ministério. Está na hora de você se envolver com a igreja que você frequenta. Está na hora de você se dedicar à palavra e estar preparado para exercer o que Deus te chamou. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a Arquipo, esse ministério não foi dado por qualquer pessoa. Ele deixa bem claro, realize o ministério que o Senhor te deu. Foi o pastor que te chamou? Foi seu marido, foi a sua esposa que te entregou esse chamado? Foi o bispo que te entregou esse chamado? Quem te chama nessa noite é o próprio Deus. Quem entrega algo a você para que seja realizado, quem te entrega o serviço é o próprio Deus. A Bíblia nos diz, façam tudo, tudo como para o Senhor, tudo, porque tudo é dele, por ele e para ele. Se é para ele, nós podemos fazer de forma negligente, irmãos? Nós podemos fazer de forma desleixada? Se o ministério, se o chamado é ele, se foi ele que te entregou, podemos fazer de qualquer maneira? Podemos fazer de forma descompromissada? Não, hoje eu não vou. Não, hoje não tem problema. Hoje eu vou. Não, hoje eu estou muito cansado. A gente precisa, irmãos, entender e enxergar melhor o que a gente faz na casa de Deus como para o Senhor. Se nós realmente tivermos essa visão, nós vamos fazer com muito mais excelência. Se a gente tiver a convicção de que foi Deus que te entregou, há de ter um temor no seu coração de não exercer esse ministério de qualquer maneira. Assim como você vai buscar exercer, desprendido do reconhecimento humano. Porque Deus deu, Deus tira, Deus chamou, Deus move. Deus tem o castelo, Deus tem outra igreja. Deus tem hoje um exercício na diaconia, Deus amanhã tem outra coisa. Hoje eu prego, amanhã eu não prego. Hoje é um líder, amanhã é outro. Tudo é para o Senhor. Quando nós temos essa visão, não há de ter espaço para disputa. Não há de ter espaço para ciúme, para concorrência, para competição. Porque tudo é Ele que nos confia. Se o Senhor estivesse hoje aqui em frente a você, entregando algo nas suas mãos, você rejeitaria? Você teria coragem de dizer não? Então, por que quando teu irmão ou teu líder te pede, você tem essa coragem? Te falta essa visão.
visão de que quem te entregou foi o próprio Deus. Quem te chamou para servir na cozinha, nós não estamos falando de ministério, estamos falando de servir. E podemos servir no louvor, podemos servir na palavra, podemos servir num cachorro quente, servir num jantar, limpando um chão, lavando um prato. Podemos servir evangelizando, podemos servir na salinha, podemos servir no GECEL, podemos servir cuidando dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Quem te chamou foi o Senhor. E eu já quero encerrar, eu peço à igreja para se colocar de pé. Reforçando, irmãos, que sim, esse ministério vai exigir de você renúncia. Cumprir aquilo que o Senhor te chamou vai exigir de você dedicação. Assim como tudo na vida. Tudo é difícil, né? A gente só precisa escolher qual é o nosso difícil. Você se dedica ao seu trabalho, você se dedica à sua casa, você se dedica aos seus amigos, você se dedica ao seu lazer, você se dedica às suas contas para que elas estejam pagas ao final do mês. Mas hoje o Senhor te convida a se dedicar ao chamado que Ele tem para você. Hoje Ele está te dando uma nova chance de se levantar no mundo espiritual. Eu creio que existem chamados aqui adormecidos. E eu não falo isso para te emocionar, porque isso é uma responsabilidade. Deus vai te cobrar sobre aquilo que Ele depositou na sua vida. E Ele está te dando a chance de se colocar de pé nessa noite. E ter a coragem de dizer como você cantou, eis-me aqui. Porque sim, é necessária muita coragem para corresponder ao que Deus tem. Não é para covardes. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e olha para trás. O chamado de Deus não é para os covardes. Porque vai haver renúncia. Vai haver muita entrega, vai tomar o seu tempo, vai provar as suas prioridades, vai tirar as suas noites de sono, vai te tirar de casa quando você quer sentar para assistir um filme, vai te exigir pegar um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, depender da carona dos irmãos, vai te exigir muito ou pouco, mas vai te exigir. Mas eis diante de você uma oportunidade de aceitar esse chamado. De se levantar no mundo espiritual para essa oportunidade. Apocalipse 2:5, Deus diz à igreja de Éfeso: lembre de onde você caiu, se arrependa e pratique as obras que você praticava no início. Eu oro para que o Senhor nos renove nessa noite. Eu queria pedir a todos vocês que junto comigo colocassem a mão no coração. Para que Deus renove todos nessa noite no nosso chamado. Talvez alguns necessitem de força, porque estão cansados, ou chegaram a esse ano desanimados do chamado que exercem. Estão talvez decepcionados com a igreja, decepcionados com a instituição. Outros chegam sem saber como servir. Outros acabaram de chegar, ainda não se sentem parte dessa igreja, parte desse corpo. Mas em nome de Jesus, Deus há de nos renovar nessa noite para viver em 2025 com excelência e plenitude aquilo que Ele nos chamou. Deus manda te dizer, a obra que você está fazendo ainda não está completa. Você ainda não alcançou o nível que eu espero de você. Assim como o copo, quando a gente olha e ainda falta algo para ser completo até a boca, Deus manda te dizer que falta algo no teu ministério.
Ele precisa completar algo no teu chamado, naquilo que você está desenvolvendo. Ele precisa de mais entrega. Ele precisa de mais dedicação. Ele precisa de um pouco mais de força. Ele precisa de um pouco mais de perseverança. E Ele manda te dizer que Ele toma você pela mão. Você não precisa ir sozinho. Você não precisa caminhar na sua força. Ele te toma pela mão e Ele diz: caminha uma milha. Anda mais uma milha, porque o que eu te chamei ainda não está completo. Igreja do Castelo, o que eu quero fazer não está completo. Falta algo da parte de vocês. Falta um pouco mais de dedicação. Falta avançar. Falta mais entrega para que eu complete a obra que eu tenho nesse lugar. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Todos nós, Senhor, com a mão no coração para reconhecer que a gente quer e precisa te servir um pouco mais. Precisamos estar mais atentos. Precisamos cumprir o chamado. Precisamos nos dedicar a esse lugar, a essa obra ainda um pouco mais. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus, gera arrependimento naquilo que nós temos falhado. Perdão, Senhor, pelas minhas faltas em servir aos meus irmãos, em servir essa igreja, Senhor, em me dedicar um pouco além do que eu tenho dado, Senhor, a essa casa. Nos ajuda a avançar. Que 2025, Senhor, seja um ano marcado por te entregar ainda mais do que nós te entregamos no ano passado, Senhor. É o que nós desejamos de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.